Vocês estão bem? Que bom, também estou bem, graças a Deus. Eu sempre coloco algumas coisas no meu coração, e algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, ele colocou essa palavra no meu coração. Deus sempre trabalha comigo com palavras, ele dá um título e através daquele título através da comunhão com a palavra, a gente vai crescendo, vai se identificando, Deus vai ajustando coisas nas nossas próprias vidas e a gente compartilha aquilo. Amém? E eu queria falar hoje com vocês acerca de posicionamento. Qual é a nossa posição em Cristo? O que a Bíblia fala ao meu e ao seu respeito, o que a Bíblia diz de mim, de você, qual é o lugar que Deus nos colocou, qual é o lugar que Deus nos vê. Você sabe? Será que nós temos essa consciência, esse entendimento, dessa condição onde Deus tem nos chamado, tem nos colocado? Sabe, queridos, e às vezes não somente o posicionamento ele é importante, mas o comportamento. Porque eu posso estar em determinada posição, mas o meu comportamento ser totalmente reprovado. O nosso comportamento ser totalmente inadequado para a posição que nós ocupamos. Exemplos simples disso, se você vê uma autoridade, alguém que você tem como respeito, que nós tenhamos como respeito, tendo determinadas atitudes, que a gente fala assim, isso não convém que ele venha fazer mais. Isso não convém que ele venha se portar dessa maneira, olha o que ele está fazendo. Porque isso passa uma informação totalmente diferente. Essa semana no trabalho, eu fiquei até muito impressionado. Nós temos lá o nosso e-mail corporativo, temos lá os meios de comunicação nossos internos, e por alguma coisa tem um íconezinho lá que você pode colocar a sua foto. E eu nunca tive isso. Sempre tive esses meios de comunicação, mas nunca coloquei minha foto. E eu peguei lá uma foto que eu tinha lá e falei, poxa, eu vou colocar aqui. E era uma foto que eu tenho aqui na igreja, uma foto simples. Eu sou lindão mesmo, isso aí é normal, a gente nota. Não tem problema de falar isso, né? E eu coloquei aquela foto lá. Então, toda vez que alguém vai me conectar, aparece a minha foto. E de imediato veio uma pessoa e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, não, por quê? Não é sim, olha a sua foto. Olha a sua imagem. E eu já fui pesquisar aqui e fiquei sabendo que você até ministra na igreja. Aí eu fui conversar com ele, eu falei só, eu sou um ministro da palavra, mas eu não sou um pastor. Ele falou assim, não, porque a sua imagem passou essa visão. Eu falei, gente, uma imagem chamou a atenção de alguém, e ele falou assim, aí ele falou assim, rapaz, ó, eu tenho por você maior respeito. Imagine o peso de responsabilidade que eu tive naquele momento. Porque alguém olhou para mim e viu somente uma imagem que não diz nada. Estava bem arrumado, de cabelo penteado. Só isso. Não era muita coisa. É a imagem daqui, dessa parte para cima. Porque você vê o resto, misericórdia. E sabe, queridos, a gente tem que ter essa condição, a nossa posição. Eu lembro quando na igreja eu fui assumir o discipulado e às vezes alguma coisa acontecia e eu tinha que responder. E o velho homem às vezes tomava conta disso, sabe? Não sei, mas é só comigo. Eu falei, pois vou dar uma resposta aqui. E quando eu ia dar aquela resposta, eu falava, olha, eu não posso fazer assim. Olha a minha posição. O que um liderado meu vai ver em mim se ele me ver fazendo isso aqui?
O que eu estou mostrando de Deus com essa minha atitude? Porque sabe, queridos, Deus nos chamou. Deus chamou a mim e a você. Mas será que o nosso comportamento tem revelado Deus ou tem revelado a nós próprios? Será que o nosso comportamento, ele revela aquilo que nós somos diante de Deus? Ou a maneira com que Deus tem nos visto? Porque Deus nos chama para ser santo. Mas será que depois de uma fechada no trânsito, essa santidade, ela se aflora? Cri. Será que essa posição, porque isso é uma posição, e isso não vai mudar, não tem nada a ver com aquilo que eu fiz, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, tem a ver com aquilo que ele fez e pronto, nada vai mudar. Quem vai decidir de andar naquilo somos eu e você. Eu e você estamos disponíveis para aquilo, sim ou não. Não tem nada a ver com Deus, Deus já fez a parte dele. Ele nos colocou nessa condição. Ele nos posicionou nesse lugar. Agora, se vamos permanecer, depende de mim e de você. Se as nossas atitudes, se os nossos comportamentos têm revelado Deus para as pessoas, ou as nossas atitudes e os nossos comportamentos têm revelado outra coisa. Porque tem muita gente que não quer vir para a igreja, não aceita Jesus como seu Senhor, porque ele viu Deus através de outra pessoa. Ele fala, esse Deus eu não quero. Esse Deus eu não quero para mim. Por quê? Porque nós somos essa imagem. Nós somos essa representação. Nós somos essa informação para as pessoas lá fora. Botar uma roupa bonitinha, pentear o cabelo, deixa eu falar, pode funcionar muito bem aqui dentro da igreja. Mas lá fora, eles sabem quem são crentes e quem não são. Lá fora, o nosso comportamento vai dizer muito mais alto do que as nossas palavras. Aquilo que a gente tem feito, com aquilo que nós temos ouvido aqui, tem muita importância na nossa vida quando nós colocamos isso em prática. Se eu ouço a palavra aqui neste lugar, se eu me exponho a palavra aqui nesse lugar, mas simplesmente eu só sou ouvinte e não sou praticante, a Bíblia vai dizer que nós somos negligentes. O que quer dizer negligente? Sabe o que é para ser feito, mas não faz porque não quer. Sabe que tem que caminhar certo, mas não caminha porque não quer. Não caminha porque não quer pagar um preço. Não faz porque você está com medo de alguma coisa. E às vezes nós somos assim. Estamos mais... damos mais importância para aquilo que é o nosso status do que para aquilo que é a nossa verdade. Às vezes, ter um bom status com a pessoa, é melhor falar para ela assim, eu sei que você peca, mas eu não vou contar. Eu sei que isso está errado na sua vida, mas em vez de ser, um canal de Deus para você, eu prefiro não perder a sua amizade. E tem gente deixando de falar a palavra para não perder a amizade, mas perde a amizade por causa de uma piada. Não tem aquela questão? Perco o amigo, mas não perco a amizade? Não, perco o amigo, mas não perco a piada? Quer dizer, então, que isso é mais importante que a palavra nas nossas vidas? Quer dizer, então, que essa é a posição que nós temos em Deus? Eu queria que você abrisse comigo lá, por favor, no livro de Gênesis 1, 26. Vamos ver primeiro o que é a nossa posição. Não é isso aqui.
1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem já existia aqui? Sim ou não? O homem já existia aqui? Sim ou não? Não. O homem poderia fazer alguma coisa que mudasse isso? O homem tinha como falar, não, isso não, poxa, o gado não, que eu não gosto de gado. Bota outra coisa. Sim ou não? Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Quando Deus cria o homem, fala assim, esse homem qual eu vou criar, ele tem a minha imagem e a minha semelhança. O homem que eu vou criar, ele tem a minha imagem e a minha semelhança, e ele vai dominar, e ele vai governar. Isso é uma posição. Não tem nada que vá mudar, ou seja, a posição é aquilo que é imutável. Não tem nada que o homem possa fazer que vá mudar Deus, porque Deus não muda. Deus não muda, a sua palavra também não muda. Logo, a nossa posição diante de Deus é a imagem e semelhança. Mas será que o nosso comportamento, ele revela essa imagem de quem nós somos? Será que o nosso comportamento revela essa posição que foi criada pelo autor da vida? É forte, mas eu ouvi primeiro. Porque as pessoas querem receber Jesus lá fora. Ah, você não sabe do que está falando, já tentei ministrar para uns 5 lá fora lá e ninguém aceitou. O problema é esse, que a gente desiste. E que a gente quer colocar da nossa maneira, que a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente esquece que quem convence é o Espírito Santo. Nós nos esquecemos daquele que tem esse atributo, daquele que tem essa responsabilidade. A responsabilidade de falar aqui é minha. O microfone não tem nada a ver com isso. Você acredita? Se eu falar mal de alguém aqui, se eu contar mentiras, se eu for uma pessoa mau caráter, você não tem como descontar isso no microfone. A mesma coisa somos nós. Somos o microfone nas mãos do Espírito Santo. É Ele que fala. Isso aqui somente amplia a minha voz. Ou seja, nós estudamos, nós nos capacitamos, nós nos colocamos à disposição dEle e amplificamos aquilo que Ele quer fazer. É só isso. Mas na maioria das vezes nós queremos trocar esse lugar. Eu falo e você repete, sabe que isso não funciona? Possivelmente é por isso que as pessoas não têm recebido. Pois possivelmente pode ser que o nosso comportamento não está tão adequado assim. E como eu falei, queridos, isso aqui não é uma palavra, sabe, para nos trazer condenação, não. Mas uma palavra que nos traz ajuste, que faz olhar para dentro de nós e falar assim, será mesmo que eu estou vivendo à altura daquilo que foi conquistado para mim viver? Porque, puxa, me chateia muito. Eu ficaria muito chateado. Me esforçar no meu trabalho, às vezes fazer hora extra, fazer tudo isso e comprar um presente para o meu filho e para minha filha, dar para eles e eles simplesmente jogarem aquilo de lado. Não sei se você, pai e mãe que está aqui, também, de repente, passaria por isso. De se esforçar, de fazer algo para o seu filho, e seu filho simplesmente receber aquilo e não dar valor nenhum. Olhar para aquilo e, poxa, tudo bem, obrigado. Qual o nosso comportamento? Referente à posição que nós temos. Abra comigo, por favor, no livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, verso 11.
E vai dizer assim a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que crê, a Bíblia está sendo enfática, falando, aquele que crê, ele tem o poder de se tornar filho de Deus. Essa é a nossa posição mais preciosa e que às vezes nós temos falhado nela. A falta da consciência de sermos filhos. A falta da consciência de entender que o filho, ele fala diferente com o seu pai. A minha avó, o meu pai e minha mãe nunca cobraram isso de mim. Tem aquela questão, eu venho de um tempo, né, eu sou de 2005 para cá. Não parece não, mas... Ó, irmão, começou a falar coisa errada. Mas eu venho de um tempo, né, que eu fui ensinado que você tinha que dar benção para o seu pai. Os jovens sabem o que é benção? É aquele negócio que Deus dá. Não, não é não. Também. Né? Mas a benção é o seguinte, no meu tempo que eu veio. Você vinha, pegava a mão lá da pessoa mais velha, do tio, da avó, do pai, e você dava um beijo, falava benção. Benção, pai. Benção, avó. Deus te abençoe, meu filho. Era assim. Na minha casa, não tinha isso. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, na minha avó, se eu chegasse lá e falasse assim, oi, vó, bom dia. Ela, bom dia o quê? É benção, vem cá. Botava a mãozinha assim dela, velhinha, assim, toda enrugadinha, eu tinha que ir lá dar benção para ela. Isso era importante. Isso era ensinamento. E eu aprendi isso. Tudo bem que a gente hoje não faz. Você faz? Aqui, tá vendo? Então, eu não faço porque eu não tenho esse costume, não ensinei meus filhos, né? E meus pais também logo não me cobravam isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes as coisas têm se perdido em nós. E a gente quer se comportar com Deus como se Deus fosse um desconhecido. E Deus está aqui como um pai querendo conversar, querendo dialogar comigo e com você, e a gente trata ele como alguém desconhecido. Traz isso para o natural. Como é que fosse se você chegasse na tua casa e seu pai, sua mãe, fosse tratar você como uma pessoa desconhecida? Às vezes esse é o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. É bom dia, boa tarde, boa noite. Me guarda, me protege que eu estou saindo. Quando eu voltar, amém. E é totalmente desconhecido. Será que isso é um valor? Será que Deus tem esse valor para a gente? De pai. Que diz, eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai tem importância grande para mim. Minha mãe tem uma grande importância para mim. A minha igreja, a minha liderança tem grande importância para mim. Mas o meu comportamento com meu pai, ele é outro. Eu não me comporto com meu pai, como me comporto com o Ricardo, como eu me comporto com o Caio. O meu comportamento com ele é outro. É um comportamento de pai e filho. É uma parceria. É uma amizade totalmente diferente. É uma conversa totalmente diferente. E a gente quer tratar Deus como se fosse nosso amiguinho do playground. Queremos tratar Deus de qualquer maneira, e a gente esquece da posição. E fica só com o comportamento. Será que o comportamento é mais valioso do que a posição? Será que o comportamento tem nos feito paralisar naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas? E a gente não entende a importância que Deus dá para isso. Luan, você pode me ajudar?
Por favor, pode vir aqui. Fica aqui de frente para lá. Por que você veio para cá, Luan? Para cá, porque você está aqui agora. Então quer dizer então que para estar numa posição, você precisa primeiro ouvir. Segundo, obedecer. Sim ou não? Então é importante? Sim ou não? É importante? Obrigado. Aí o que aconteceu? Aí quando eu saí de casa, Deus sempre fala comigo, Ele sempre me dá exemplo. Eu falei assim, ele foi falando, faz isso, isso e isso. Eu falei, poxa, tudo bem. Aí eu peguei o chocolate e... Por que você saiu daqui, Luan? Eu pensei em você antes de sair de casa. Fique aí. Eu pensei em você antes de sair de casa. Eu pensei naquilo que ia acontecer aqui. E por que você saiu? Aqui eu tinha para você aquilo que você mais gosta. Tinha ou não tinha? Eu pensei em realizar algo para você, para te deixar feliz. Mas você simplesmente abriu mão. Porque em momento nenhum eu pedi para você sair. Eu só bati no seu ombro e pedi obrigado. Qual foi o comportamento dele? Ouviu, obedeceu e foi embora. Ele não entendeu o que ia acontecer aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, ó, você vai lá para mim, você me faz um favor? Você vai lá, e eu sei que ele gosta de chocolate branco. Eu estou usando isso como exemplo, tá? Não foi nada combinado, pode perguntar para ele. Mas eu sabia que isso poderia acontecer, ou eu já tinha um plano B. Sua esposa estava junto. Se o cabo não faz, eu tenho que fazer ele fazer de alguma maneira. E eu falei assim, ó, vai lá e compra o chocolate que você mais gosta, branco. Foi isso que eu falei, eu não falei? Foi isso que você fez? Mas você saiu da posição. Você perdeu aquilo que eu tinha preparado para você, porque simplesmente você decidiu sair. E sabe, querido, às vezes a nossa vida está assim. Deus nos chama para determinado lugar e a gente não vê as coisas acontecendo e simplesmente a gente volta. Ele estava tomando café, ele voltou a tomar café. Mas a bênção dele está aqui, ó. Aquilo que ia satisfazer era um mimo para ele, estava aqui. Se ele não tivesse saído daqui, ele tinha recebido. E o que é que tem nos tirado desse lugar e dessa posição, desse lugar de obediência? Sabe, muitas das vezes o que tem nos tirado dessa posição é a nossa própria vontade, nosso próprio desejo, nosso próprio querer. Ah, eu não quero esperar, é muito tempo. Saul simplesmente ele ouve uma instrução de Samuel. Fique aqui, espere 7 dias. Não faça nada, não se movimente em nada. A instrução era essa. Simplesmente o tempo passou. Samuel não chegou no tempo. E Saul simplesmente falou assim, não, traz um holocausto lá. Traz as ofertas. Quem vai fazer sou eu. Sabe o que ele disse para Samuel? Eu não preciso de você. Aquilo que você tem para mim não é bom.
Agora, aquilo que eu vou fazer é melhor ainda. Quando Samuel chega e pergunta o que foi que ele fez, ele coloca, não, porque as pessoas começaram a se dispersar. O meu status de rei, o meu status de grandeza, ele começou a sair, a fluir daqui. Porque as pessoas estavam indo embora. Eu fui pressionado a fazer. Já parou para pensar? Ele falou assim, ó, o seu ato. Hoje, ele fala assim, ó, hoje seria confirmado o seu reino para todo sempre. A falta de posicionamento impede que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Saul simplesmente desobedeceu, ele saiu da posição, ele não quis aguardar, não quis esperar, fez da sua própria maneira. E sabe, o resultado não foi favorável. O que tem nos tirado da posição a qual Deus nos colocou? Às vezes pessoas vão sair dessa posição por uma questão financeira. Não, eu estou orando aqui, as coisas não estão vendo, mas eu vi um meio aqui de fazer algo diferente, teve alguém que me ofereceu algo, mas eu estou precisando. E sabe o que ela faz? Ela se vende, ela se troca, ela negocia aquilo que é inegociável. Ela deixa de ser uma pessoa de bom caráter para passar a ser uma pessoa de mau caráter. Porque o dinheiro tirou ela daquela posição. Não soube esperar em Deus, confiar em Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. E sabe que então se está faltando alguma coisa, quem é que está errado? Se eu não me sinto suprido de fato, aonde está o erro? Será que é no Senhor? Que não vai deixar faltar nada? Ou na minha posição de independente da circunstância e da situação, eu falo assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Não, mas só tem água na minha geladeira. Não, mas o Senhor é o meu pastor. Ele vai providenciar. Ele vai trazer, Ele vai mover. Eu confio nele. A nossa posição é essa. Mas na primeira circunstância de adversidade, a gente sai e vai fazer da nossa própria maneira. Eu quero tanto isso aqui, quero tanto. Eu vou lá, compro, me endivido, depois quero questionar Deus. Você não está vendo o que está acontecendo? Eu vi desde quando você saiu da posição. Eu até falei para você. Mas você não quis me ouvir. Quando nós saímos da posição, nós nos tornamos pessoas insensíveis à voz de Deus. Deus não quer que nós venhamos a cair no buraco. Ainda que a nossa intenção seja aquela, Ele vai dar um comando, Ele vai dar uma ordem, Ele vai dar uma direção. Agora, porque nós estamos insistindo naquilo, o que Ele vai poder fazer? Nos tornamos insensíveis. A gente não quer fazer. Abre comigo, por favor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Essa história aqui todo mundo já conhece. A história de Davi. Mas eu quero chamar a atenção para dentro disso, do que é permanecer na posição, independente das circunstâncias. E o que é e o que pode acontecer. A primeira coisa é o que nos afasta, o que pode nos afastar da posição são os medrosos.
A pessoa medrosa, quando você compartilha algo com ela, ela vai fazer você ter medo também. Pelo simples motivo de, já que eu não consigo porque tenho medo, eu não sou a favor também que você vá. Quero que você fique comigo nesse mesmo lugar. Uma vez que ela não consegue fazer, porque ela está travada naquela condição, ela não consegue nos motivar. Cuidado com quem você compartilha os planos e projetos que Deus colocou no seu coração. Cuidado, não estou falando de você ser aconselhado por uma pessoa mais madura e ela te mostrar determinadas coisas, te chamar a atenção. Olha, você já olhou por esse prisma aqui? Você viu isso? Será que se você não fizer dessa maneira, não seria melhor? Do que uma pessoa que você vá conversar com ela, abrir o coração e falar assim, faz isso não, vai dar errado. Você não vai conseguir não, olha o seu tamanho, olha o que você não tem. Se fosse eu não faria. Se você conversa com alguém e fala assim, se fosse eu não faria, já nem continua a conversa. Muda o rumo da conversa. A primeira retaliação, a gente vê aqui que o povo estava sofrendo afronta. O gigante vinha todos os dias e estava sofrendo afronta. Agora vai lá o pequeno, o novo, Davi. E ele vê todo aquele burburinho, eu estou parafraseando, a gente vai ler o texto, e ele vê tudo aquilo acontecendo, e pergunta o que está acontecendo, e o pessoal fala para ele do que está acontecendo, e ele faz uma pergunta extraordinária. O que vão dar para quem matar esse cara aí? Para quem acabar com esse problema aí? Sabe, queridos, nós fomos chamados para exterminar problema, eu e você. Nós fomos chamados para onde tiver problema, nós vamos ser enviados para lá e aquilo vai ser resolvido, não com a força do nosso braço, não pelo nosso intelecto, não pela nossa inteligência, mas por aquele que nos enviou para aquele lugar. Então não pense você, que às vezes o lugar que nós estamos é um lugar ruim, porque as coisas não são favoráveis. Pelo contrário, Deus nos plantou naquele lugar, para que aquele lugar se tornasse favorável. Então pare de questionar, não, porque meu gerente é ruim, porque meus colegas são tudo cobra. Você está ali para amansar tudo isso, eu estou ali para amansar tudo isso. E a gente questionando, me tira daqui. E Deus falou, não, eu não posso, você é a resposta. Você é aquele que eu confio, você é aquele que tem essa responsabilidade. Não sai da posição. Não sai da posição. E lá no verso 23, e diz assim, enquanto ele ainda falava com eles, eis que subiu do exército dos filisteus um homem guerreiro, chamado Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Afronta pura. Mas todos os homens de Israel, ao verem aquele homem, fugiam diante dele, e estavam muito aterrorizados. Sair da posição quer dizer dar a posição ao medo. Irmão, quem era Israel? Israel era simplesmente o povo que Deus tirou do Egito. Israel era simplesmente o povo que andou no deserto. O povo que viu o mar se abrir. O povo que viu as sandálias não serem consumidas. O povo que viu descer alimento do céu para eles. Israel era esse povo. Israel não tinha uma consciência do que Deus e da maneira com que Deus via eles, da maneira do cuidado que Deus tinha para com eles. Um Deus que cuidou durante 40 anos devido à dureza dos seus corações, em um deserto, em um lugar árido, em um lugar onde não tem água, em um lugar onde não tinha alimento, e mesmo assim havia alimento, havia água. Israel esqueceu de quem eles eram. Os homens, os soldados, aqueles que eram preparados, simplesmente ao ouvirem aquela declaração, eles tiveram medo.
Verso 26 diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam com ele: o que farão ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a diferença de quem permanece na posição. Davi não está falando de um exército natural. Davi não via sobre a sua responsabilidade, ou sobre ele, a responsabilidade de liderar um exército. Ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia quem era Deus para ele. Ele sabia o que Deus estava fazendo na vida dele. E ele continua. E o povo respondeu, ele conforme aquelas palavras dizendo, assim farão que os homens que o derrotar. Aí olha o que eu falei aí. Olha o medroso. E ao ouvir Eliabe, seu irmão mais velho, falar para aqueles homens, a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. E ele disse, por que você desceu aqui? E a quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, fazendo pouco caso daquilo que era o trabalho dele? Eu conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu apenas para ver a batalha. No 29, Davi fala, então Davi disse, o que eu fiz agora? Alguma razão para isso? Davi está tentando resolver a situação, se inteirar da situação, até porque o pai dele, no início do texto você vai ver, leva esse alimento lá para os seus irmãos e vê o que está acontecendo e vem aqui trazer para mim a resposta. Ele simplesmente estava sendo obediente ao pai dele. Ele não era um homem curioso que estava ali, um jovem curioso, e falava assim, ei, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber da novidade. Conta aí. E sabe, queridos, quando nós não saímos da posição, quando nós entendemos a nossa posição, o medo não entra. Porque as mesmas coisas que aqueles homens preparados, municiados para a guerra, ouviram, Davi também ouviu da boca do gigante. E falou assim, quem é esse circunciso aí? Quem é ele para ofender o exército de Deus vivo? Quem é ele que não tem aliança? Eu não, eu tenho aliança. E vamos continuar. E ao ouvir as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E a segunda posição, a segunda referência eu quero trazer aqui é não use aquilo que não é seu. Não simule, não tente usar, não tente fluir na unção do outro. Deus nos chamou aqui, cada um na sua individualidade, cada um pode abençoar o corpo como um todo, mas Deus não chamou aqui xerox. Deus não chamou aqui aquele que é para ser parecido. Deus chamou aqui aquele que é para ser autêntico. Deus gosta de autenticidade. Então não copie ninguém, não tente usar nada daquilo que é do outro. A primeira coisa, ele chega lá, fala com Saul. Saul fala para ele, ei, você é um jovem, esse rapaz ele já é experimentado. Ele tem experiência, quem é você? Na fila do pão. E Davi vai falar para ele dos acontecimentos, daquilo que Deus tinha livrado, do urso, do leão. E Saul fala para ele assim, então faz o seguinte, veste minha armadura, vai com a minha roupa, faz da maneira com que eu faria. E às vezes os nossos exemplos estão vindo lá de fora, em vez de vir aqui de dentro. Às vezes nós estamos pegando exemplos lá fora, em vez de pegarmos exemplos aqui dentro. Olha como é que ele faz lá fora. Vou fazer isso na minha vida também, vai dar certo. Não vai, queridos. Não pegue o exemplo do mundo. Pegue o exemplo da Bíblia. Ele é muito mais saudável. A certeza de acontecer é muito mais favorável. Pegue o exemplo da Bíblia. Viva a Bíblia. Viva a palavra. Davi, ele acolhe naquele momento, aquela instrução, ele coloca a armadura, coloca as coisas, faz aquela vestimenta, e ele no meio do caminho, ele decide, não, eu não quero isso aqui.
Deus, quando me livrou do urso, do leão, eu não estava com essas armas. Eu não estava protegido dessa maneira. Por quê? Porque quem me protege, quem me guarda é o Senhor. Essa era a consciência dele. Será que nós temos essa consciência? Será que isso tem sido a nossa verdade? Será que isso nós temos, esse comportamento? Não, quem me guarda é o Senhor, não tem problema. Não vai acontecer comigo. Parece aquela palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Parece que não funciona às vezes nas nossas vidas. Parece que Deus falou aquilo sem querer, escapuliu. Não, irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade que não muda. Davi primeiro falou assim, não, eu não quero não. O que ele pega? Ele pega aquilo que Deus tinha dado para ele. A terceira coisa que nós precisamos observar é usarmos as armas que Deus tem nos dado. Não se arma com aquilo que é do outro. Não se arma com aquilo que te oferece. Ah, se fosse eu, poxa, aconteceu um negócio agora comigo muito chato. Falei com a pessoa me distratou. Como é que é? Se fosse eu fazia assim. Se eu fosse você, vai lá agora. Responde de maneira diferente. Responde dessa maneira contrária aqui. Ouvir exemplo do outro que não tem nada a ver comigo e contigo. Pegando aquela informação que se fosse eu, sim, você não é ela e ela também não é você. Revelação tremenda. E você ainda é muito mais diferente. Por quê? Porque eu e você carregamos a palavra, carregamos a verdade. Então eu não vou usar as armas do outro. Ele simplesmente pega o seu cajado de pastor, vai no rio, pega 5 pedras, bota no saquinho que ele já tinha levado no seu alforje, pega o seu estilingue e vai. Olha só, que homem corajoso de ir para a guerra. Ele usou aquilo que ele tinha. Ei, irmãos, nós devemos usar aquilo que nós temos. Como eu falei no início, às vezes não vai dar tempo de ligar para o pastor, não vai dar tempo de ligar para a liderança. O que eu tenho que fazer? Pego o que eu tenho. Eu pego a palavra que eu recebi, eu pego a palavra que eu tenho recebido, eu pego aquele versículo que eu decorei, eu pego a minha Bíblia e eu vou com aquilo. A oração do pastor, pasmem, a oração do pastor, que é o líder desse lugar, não é mais forte do que a minha e a sua. Você acredita? A gente está chegando em 2024 com as revelações extraordinárias, repararam? A oração não é mais forte. Ainda que a gente possa pedir auxílio, a minha e a sua oração também funciona. E às vezes nós estamos nos apoiando na do outro. Não, irmãos, ore você. Se der tempo, ligue. Mas antes que você venha ligar, faça você a sua própria oração. Confie em você mesmo, tenha você as suas próprias experiências. Confie naquele que te chamou, confie naquele que tem, sabe, guardado a sua vida. Confie em Deus. E Davi vai com aquilo, e lá no verso 35, já estou encerrando. Queria chamar aqui o ministério de música, por favor. No verso 35 diz assim: e eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. Não, pula aqui. Aqui eu já falei. Aleluia, você está sendo edificado? E no 40 ele fala das armas que ele tinha. E tomou seu cajado na mão, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia, e lançou mão da sua funda. Em seguida, aproximou-se do filisteu. E o filisteu foi se aproximando de Davi, com o que carregava o escudo à frente dele. E olha o que ele fala. E ao olhar para Davi,
o filisteu o desprezou, pois era um moço ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse ainda o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. O homem preparado, o homem que estava amedrontando todo um exército, intimidando todo o exército, pelo seu tamanho, pela sua estatura, pela sua robustez, de repente pelo seu tom de voz. O homem que não considerou quem vinha, ele simplesmente viu a aparência. Mas sabe que Deus nos chamou não para olharmos a aparência do homem, mas olharmos o coração. Pela segunda vez, Davi tinha tido e ouvido essa mesma coisa. Alguém olhar para a sua aparência e não considerar. Porque quando Samuel vai à casa de Jessé e pede para trazer um filho, ele traz e fala: Samuel, não é esse, não é esse. Falta mais alguém? Ah, tem Davi. Está no campo, está cuidando das ovelhas. Quando chega Davi, Samuel olha para Davi e fala... Samuel, ele é repreendido pelo Senhor. E fala: olha, Samuel, o homem, ele vê o exterior, mas eu vejo o coração. Desconsiderado mais uma vez por esse gigante, por esse guerreiro, um homem que nem sabia quem ele era, um homem que faz afronta para aquele jovem menino. Basicamente o que ele fala: é um fofo, ruivo, jovem, de boa aparência. Davi não amedrontava aquele soldado, Davi não amedrontava aquele exército por aquilo que ele era em si. Mas a posição dele em Deus iria fazer alguma coisa. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Irmão, vamos parar aqui para pensar. Se eu fosse um cara grande, forte, daquele musculosão mesmo assim, daquele que intimida assim, grandão. Renan, desculpa. E se de repente eu tivesse alguma indiferença com alguém baixinho, franzino, boa aparência, tu acha que eu ia me importar de levar escudo, lança, espada? Por que tu acha que Golias levou isso tudo? Sabe por quê? Porque Davi já havia passado para ele informação que era diferente da que o exército tinha passado. O exército demonstrou medo. Davi demonstrou posicionamento. Não tinha porquê ele levar lança, levar escudo e levar espada. Mas Davi se mostrou totalmente diferente de todos os outros. O comportamento de Davi era diferente. As atitudes de Davi eram diferentes. A fala de Davi era diferente. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Mano, Davi era o garoto jovem top. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e arrancarei a tua cabeça. Os corpos dos exércitos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e aos animais da terra, e toda a terra
toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, Golias, seu tamanho não me intimida, a sua arma não me intimida, o teu status não me intimida, a sua intimidação para mim não é nada. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E olha, quem vai fazer? Você promete algo para mim, mas você não pode cumprir. Mas aquele que prometeu, aquele que anda comigo, aquele que eu carrego, vai fazer isso com você. E você vê que a instrução e a palavra dele não para somente em Golias. Um jovem, um garoto fala assim, ó: eu não vou pegar somente você não. Eu não vou ferir somente você não. Você eu vou ferir, você eu vou arrancar a cabeça, mas eu vou pegar o seu exército. Vocês não leram isso? Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e arrancarei a tua cabeça e os corpos dos exércitos. Olha o posicionamento de um homem, o que faz. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Sabe, não deixe que o medo entre na sua vida. Medo é falta de posicionamento. Como assim, Douglas? E os profetas de Baal? Homem que desafiou os profetas confiando em Deus. E teve medo por uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Homem que se escondeu e pediu a morte. Porque simplesmente saiu da posição. Não considerou aquilo que Deus havia feito anteriormente. A Bíblia vai falar que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas nós devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Ansiedade também tira a gente da posição. A Bíblia vai falar a respeito de dois irmãos. Um simplesmente porque estava com fome e cansado. Esaú e Jacó. E fala: dá-me de comer desse guisado vermelho. Eu estou cansado e estou com fome. E o outro fala para ele e faz a proposta: eu até te dou aquilo que você quer, mas você vai me dar aquilo que eu quero? Você vai me dar a sua primogenitura? E sabe que isso é no nosso tempo. Essa questão de ser o primeiro filho não é tão pesado como na época de Jesus. O primeiro filho, ele tinha sua responsabilidade. O primeiro filho, ele tinha o seu direito, as suas vantagens. Uma das vantagens de ser o primogênito nessa época era você receber a sua herança na porção dobrada. A sua herança, por você ser o primeiro, ela representava algo para você de maneira dobrada. E o homem simplesmente não valida aquilo, não dá importância para aquilo e troca, vende aquilo por um prato de comida. A primogenitura dava a ele a liderança familiar.
direito de ser visto pela sociedade, não somente como aquele que vai herdar uma herança, mas aquele que vai dar continuidade àquela família. E ele trocou aquilo. Dava para ele posição e honra. Posição e honra. Aquilo que as pessoas mais têm se vendido. Não, eu não quero perder o meu status. Eu não posso falar determinada coisa. Como vão me ver? É melhor eu ficar bem com as pessoas e não ficar tão bem com Deus. Mas a questão é, quando eu me posiciono, posição e honra alcança a minha e a sua vida. O que tem nos tirado da posição? O comportamento, ele pode variar. Às vezes nós não vamos acordar aparentemente tão crente assim, com tanta necessidade de orar, de buscar, mas sabe, nós não devemos nos mover por aquilo que sentimos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Então, se nós cremos que ao ler a nossa Bíblia, aquilo aumenta a nossa comunhão com Deus, aquilo nos deixa mais sensíveis, eu não vou ir buscar a Deus simplesmente porque eu estou precisando de alguma coisa. Sabe, Deus não é um step. Quando eu preciso, eu vou lá, eu uso, acabou, volta para o seu lugar, cada um para a sua. Se posicione. A Bíblia vai falar de não dê lugar ao diabo. E quem dá esse lugar? Somos eu e você. Somos nós. Se posicione, querido. A enfermidade que está batendo, continua crendo, continua confessando. Fica ali continuamente, todos os dias. Às vezes nós estamos mais condicionados a fazer as coisas naturais do que nos mover no espiritual. Ninguém simplesmente vai ao médico, chega lá e ele fala qual é o seu sintoma, ele dá aquele medicamento, você fala assim, vou tomar só uma vez, tá bom. Não, o médico fala assim, ó, é 7 dias de 8 a 8 horas. Para não esquecer, a gente marca no telefone, bota alarme e fica lá 7 dias. 8 horas da manhã, 8 horas da noite e tal, e vai os 7 dias. E simplesmente a gente ora uma vez e sabe também como de maneira natural, você não toma um medicamento naquele dia, você fala assim, já estou curado, não. Você entende que tem um processo e você vai cumprir esse processo. Então, se você entende que tem um processo da sua oração, da nossa permanência, da nossa constância, fica. Não está doendo. O problema é que às vezes nós estamos deixando a dor e a enfermidade falar muito mais alto do que a palavra na minha e na sua vida. A gente deixa com que a dor e a enfermidade diga, não vai acontecer. Mas Deus falou que Ele já fez. Ele não falou que ia fazer. Deus não falou, olha, quando você ficar enfermo, eu vou te curar nesse dia. Não, Ele falou assim, ó, você já é curado. A cura é uma posição minha e sua. E sabe, a enfermidade não tem direito de roubar essa posição minha e sua. A falta financeira não tem legalidade para nos tirar dessa posição. A falta de amigos não tem direito de nos tirar dessa posição. A falta de família não tem direito de nos tirar dessa posição. Não se troque, não se venda, permaneça. Luan, vem cá. Pensou que ia ficar sem, né?
Era o que você queria?